Eu queria ler com você Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. Profeta Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi fazendo os objetos da olaria, trabalhando com a roda, pegando barro, transformando em objetos de uso ou objetos de enfeite. Mas um dos vasos com os quais ele estava ali trabalhando, o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Olha, eu estive cumprindo um compromisso de agenda um certo período na cidade de Cunha, no interior de São Paulo. E a cidade de Cunha é um lugar onde você tem muitas olarias, e o pessoal faz muitos objetos para vender, para comercializar. E uma das coisas que eu fiz questão de ver e de acompanhar nos dias que eu estive lá foi justamente o trabalho de um desses oleiros, numa daquelas lojas onde eles vendiam a cerâmica que eles produziam, vendiam os objetos que eles mesmos faziam. E havia lá num cantinho, um deles que estava trabalhando exatamente assim como o profeta Jeremias está descrevendo aqui, com aquela roda, e ele vai trabalhando, vai formando, vai dando forma, vai moldando o objeto que ele está formando ali naquele momento em que ele está trabalhando. E naquele exato momento ele estava fazendo uma cumbuca de água, dessas que são mais bojudas embaixo, depois vão subindo e afunilam, e tem uma gargantinha onde a água sai depois. Era justamente esse desenho que ele estava fazendo, e fazendo ali do jeito dele. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente isso. Ele dava o formato que ele queria. Ele estava fazendo ali aquela cumbuca bojuda embaixo e com um gargalo fino em cima, mas ele podia fazer um vaso comprido, ou ele podia fazer um pires, ou ele podia fazer uma xícara, ou ele podia fazer um prato, ou ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Ele é que dava forma, ele é que definia, porque ele é que trabalhava, ele que sabia formar, ele é que sabia a técnica, ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia o que é que ele queria moldar, ele sabia qual era o resultado final daquilo que ele estava planejando, e aí era só acompanhar aquilo que ele queria, aquilo para o que ele estava realizando, toda aquela moldagem no barro que ele tinha em mãos. Eu imagino que tenha sido essa a impressão exata do profeta vendo o oleiro que Deus mandou Jeremias assistir trabalhando. E talvez esse pensamento tenha ocorrido exatamente a Jeremias, e por isso Jeremias faz essa aplicação ao povo de Israel. A gente sabe quantas vezes Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel e os profetas menores levantaram sua voz ao povo de Israel, ao povo de Judá, ao povo de Deus como um todo. Quantas vezes eles haviam sido rebeldes e se afastado, quantas vezes eles tinham seguido seus próprios caminhos, quantas vezes eles tinham se desviado daquilo que Deus queria e sabia ser melhor para eles, e aí Deus chamava de volta, e Deus mandava os profetas falarem a eles, de forma contundente muitas vezes, de forma amável e amorosa outras tantas,
E aí o convite era esse: voltem. Deixe que Deus continue fazendo na vida de vocês aquilo que Ele preparou para fazer. Ele sabe onde Ele quer chegar, Ele sabe qual é o formato que Ele vai dar aqui, Ele sabe qual é a moldagem que Ele vai fazer. Ele sabe onde Ele quer levar você. Então volte e deixe Ele fazer o trabalho dele. E era isso que Jeremias estava dizendo aqui. Aquela mensagem que servia para a comunidade de Israel, ela serve para a gente hoje. Nós que somos tão rebeldes muitas vezes, nós que nos desviamos tão facilmente às vezes, nós que muitas vezes não conseguimos enxergar, não conseguimos entender, nós que temos a visão tão curta, nós que somos tão precipitados, nós que nos alarmamos facilmente, nós que temos pés fracos, nós que não sabemos caminhar, nós que tropeçamos facilmente, nós que caímos, nós que nos machucamos, nós que nos ferimos, nós que fazemos feridas que às vezes levam tempo para cicatrizar, nós que causamos a nós mesmos muitas vezes tantos males, nós que causamos a nós mesmos tantas vezes tantas desgraças para a nossa própria vida por causa daquilo que fazemos, daquilo que decidimos, daquilo para o qual nós nos desviamos. Essa mensagem é para a gente. Com o mesmo amor, com a mesma graça, Deus dizendo: olha, deixa eu continuar levando você, deixa eu continuar fazendo esse molde, deixa eu continuar trabalhando com você. E aqui há 4 coisas que a gente encontra nesse texto, e que são muito importantes para nós refletirmos a respeito delas, porque elas têm tudo a ver conosco e com esse trabalho que Deus vai fazendo na nossa vida. Há 4 coisas que o profeta Jeremias viu aqui e que a gente pode ver também. E eu gostaria que você guardasse no seu coração essas 4 coisas, e que quando saísse daqui e essa semana retomasse sua vida, sua luta diária, voltasse para o seu dia a dia, às vezes mais turbulento, às vezes mais calmo, às vezes mais aflitivo, às vezes mais sossegado, porque a vida é feita desses momentos de aflição e de sossego, de preocupação e de serenidade. Para que quando você voltasse para mais essa semana de atividade, de lutas, de trabalho, de lidar com esses problemas, você se lembrasse dessas coisas. Você se lembrasse exatamente disso que o profeta Jeremias está dizendo aqui. A primeira coisa que a gente percebe claramente nesse texto que lemos, e que a gente vê como o profeta Jeremias mostra isso para a gente, é que as grandes lições que Deus tem para nos ensinar, Ele nos ensina nos momentos mais comuns, no cotidiano mais normal, no dia a dia mais comum das nossas vidas. A gente é que às vezes não consegue enxergar. Vejam que Deus mandou Jeremias à casa de um oleiro, um homem comum, que estava lá trabalhando. Aquele oleiro tinha levantado de manhã e disse: vou ganhar outra vez o pão da minha casa, o pão dos meus filhos. E estava lá trabalhando, era uma coisa comum que ele fazia. Ele não era um sacerdote, ele não era um guru espiritual, ele não era uma autoridade rabínica, ele não era um mestre da lei, ele não era um fariseu, ele não era um líder religioso, ele era uma pessoa comum. Ele não era um teólogo, ele não era um filósofo, ele não era um grande sábio, ele não era um desses que atraem multidões para orientar essas multidões com palavras muito bem trabalhadas, discursos muito bem construídos. Ele era uma pessoa comum, ele estava trabalhando, sustentando a sua casa, sustentando seus filhos, ganhando seu dinheiro, vendendo os objetozinhos que ele fazia ali, pegando barro, dando forma a eles. E era mais um dia comum na vida de um oleiro. E é esse dia comum na vida de oleiro, Deus trabalhou aquilo para que Jeremias tirasse uma grande lição e para que o povo todo de Israel aprendesse uma grande lição. Deus nos ensina grandes lições nas coisas mais cotidianas, no dia a dia da nossa vida. É justamente quando a gente está vivendo a nossa vida
nas suas coisas mais comezinhas, mais tranquilas, às vezes no cumprimento de uma rotina, às vezes pegando ônibus como todo dia a gente pega, no trânsito como todo dia a gente fica, entrando no escritório como todo dia a gente anda, saindo do elevador como todo dia a gente sai, subindo a escada, entrando num edifício, tomando um café. E aí acontece dos nossos olhos serem abertos para alguma coisa que a gente precisa aprender, precisa entender. Porque Deus vai usando essa experiência diária. O que eu quero dizer para você é que você não precisa ser Daniel no meio de uma fornalha. E não precisa ser Moisés abrindo o mar vermelho. E você não precisa ser um Pedro fazendo um paralítico andar. E você não precisa ser um Paulo escrevendo a carta aos Romanos. E você não precisa ser João tendo a visão do Apocalipse. Você, um cidadão comum, numa vida comum, passando no meio de pessoas comuns, vivendo um dia a dia comum, trabalhando e ganhando seu dinheiro da forma como todo mundo faz, você pode ter experiências e grandes lições com Deus no seu dia a dia, porque as grandes lições que nós aprendemos com Deus é justamente no dia a dia da nossa vida. E aí quando eu falo disso, eu me lembro sempre do meu avô Jorge Perf, que veio para cá, para o Brasil, com 18 anos, em 1918, fugindo da Rússia, logo depois do movimento bolchevique, que se instalou lá e começou a fechar as igrejas e a perseguir os religiosos. O vovô era cristão, era batista e era um jovem dinâmico já lá na sua igreja, teve que fugir com a família toda para cá, e veio aqui no Brasil com os pais, com os irmãos, e se instalou aqui. E aí ele logo começou a trabalhar numa igreja, e o sonho dele era ser pastor. Ele queria ser pastor, mas nunca conseguiu, porque depois teve 7 filhos, e para sustentar os 7 filhos ele ia pegando tudo que é emprego. Então ele nunca conseguiu parar para estudar, para se formar, para ser ordenado. Mas vovô era um pastor de alma, um pastor de coração. Ele organizou 5 igrejas no interior de São Paulo, andava em cima de cavalo evangelizando e visitava as pessoas distantes para falar de Cristo. E ele estava tomando conta uma vez de uma igrejinha lá em Severínia, que é um dos 600 municípios de São Paulo, do interior de São Paulo. Uma cidade que ninguém conhece, uma cidade comum, uma cidade que ninguém sabe o que é, não sabe onde fica. Severínia. Pois é, ele estava lá em Severínia cuidando de uma congregaçãozinha. E tinha lá uma pessoa, um senhor, que há muito tempo vinha convidando um vizinho dele para ir à igreja. Um vizinho ateu, um vizinho incrédulo, que ele ficava convidando: olha, vamos lá à igreja, vamos lá ouvir a mensagem do pastor, vamos lá ouvir a mensagem do pregador. E o homem nunca queria ir. Aí chegou numa quarta-feira, aí ele disse: olha, hoje eu vou com você lá. Igual a mulher diante de juiz, de tanto ela gritar, o juiz resolveu atender, mas só para se ver livre dela. Com certeza aquele vizinho resolveu atender meu avô só para se ver livre, você resolveu atender aquele vizinho dele só para se ver livre dele, e levou lá na igreja. Só que caiu um temporal naquele dia, e aí ninguém apareceu, estava só o meu avô falando, e estava só esse homem, e estava o convidado dele, o vizinho. Os dois chegaram lá, igreja vazia. Aí, meu avô teve um problema, teve que sair, e pediu para um outro irmãozinho que estava ali, sentado no primeiro banco: escuta, irmão, continua conduzindo o culto para mim aqui. Aí esse homem que tinha levado o visitante falou: ah, meu Deus, era só isso que faltava. Aí esse irmãozinho, já senhorzinho, foi lá na frente, e aí ele disse: olha, irmãos eram os dois que estavam sentados ali. Olha, irmãos, eu vou ler um texto para vocês aqui. Aí abriu em Gênesis capítulo 5, a genealogia de Sete. Aí começou a ler a genealogia de Sete. Fulano nasceu e viveu tantos anos e morreu. E fulano nasceu e viveu tantos anos e morreu. E fulano nasceu. O outro lá já estava se enfiando embaixo do banco e dizendo: meu Deus, justo hoje eu trouxe esse visitante aqui. Não sabia onde meter a cara. E ele lá: e fulano nasceu,
viveu tantos anos e morreu. Terminou de ler o capítulo 5, fechou a Bíblia e disse: olha, que Deus abençoe nossas vidas e que a leitura da palavra de Deus permaneça no nosso coração. Eu quero orar com vocês. E orou. E terminou. Aí quando terminou de orar, esse visitante virou para o vizinho dele, que era da congregação. Ele disse: olha, eu nunca na minha vida tinha ouvido uma coisa tão séria. Eu nunca parei para pensar nisso. A gente nasce, a gente vive um tempo e depois a gente morre. Tem coisa mais séria que isso? A gente nasce, a gente vive um tempo e depois a gente morre. A gente esquece disso. E a gente fica vivendo como se não fosse morrer nunca. E aí ele disse: olha, eu resolvi que eu tenho que consertar minha vida. Porque eu nasci, estou vivendo um tempo e eu vou morrer. Então, as preciosas lições de Deus, as importantes lições de Deus, a gente não aprende só quando um anjo aparece, como apareceu para Maria, ou como apareceu para Gideão, ou como apareceu para Josué. Não é só quando as muralhas de Jericó caem. Não é só quando o rio Jordão se abre. A gente aprende também lições preciosas de Deus no nosso dia a dia, ali, na roda, moldando o nosso barro, fazendo o nosso trabalho, no dia a dia da nossa profissão e da nossa vida. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a nossa vida é um processo que está em construção. Nós estamos sendo formados. Jeremias olhando ali, o oleiro pegando barro, trabalhando barro, dando forma ao barro. Ele diz ao povo de Israel: olha, vocês são isso aí. Vocês são isso em construção. Com toda a fragilidade do barro, com toda a fragilidade da cerâmica. Vocês estão sendo construídos, vocês estão sendo formados. A vida de vocês é um processo. E porque a vida de vocês é um processo, não julguem a vida de vocês por causa do episódio A, ou por causa do episódio B, ou por causa do episódio C, porque a nossa vida não se resume a episódios, a circunstâncias, a momentos. A nossa vida é um processo. Para a gente entender a coisa, para a gente ter uma visão da coisa, a gente precisa ver o processo todo. A gente precisa ter a visão de longe, a gente tem que olhar a paisagem toda. A nossa vida está sendo construída, mas isso não é feito de uma hora para outra. A gente vai aprendendo as coisas, mas isso também não acontece de uma hora para outra. A gente vai crescendo e vai amadurecendo, mas isso também não acontece de uma hora para outra. A nossa vida é um processo no qual Deus vai trabalhando sempre. Por isso que quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele quis deixar isso bem claro. Ele disse: olha para mim aqui, eu estou preso. Eu estou aqui preso. E eu estou escrevendo para vocês de dentro de uma prisão. E eu sou grato a vocês, porque vocês daí de Filipos me mandaram uma oferta, uma ajuda, se importaram comigo. E eu estou aqui nessa limitação, eu estou aqui nessas fronteiras, eu estou aqui nesse território apertado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, diz Paulo. Não julguem a minha vida por isso que está acontecendo agora. Não reduzam o que Deus está fazendo na minha vida pelo que está acontecendo agora. E não se desesperem. Não digam: Paulo está preso, acabou. Paulo não pode mais pregar o Evangelho, acabou. Paulo não pode mais cumprir a sua missão, acabou. Não julguem pelo que está acontecendo agora, porque a minha vida não é um episódio.
A minha vida não é uma circunstância isolada, a minha vida não é um contexto apenas. A minha vida é um processo. Deus está trabalhando na minha vida. E digo para vocês o seguinte, ele dizia para Filipenses: Deus está trabalhando na vida de vocês também. Por isso, e aí vem o texto que a gente conhece tão bem nesse contexto no qual ele está escrevendo. Ele diz assim: como Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na vida de vocês. E digo mais: o que Ele começou, Ele vai terminar. Aquele que começou em vocês essa obra que Ele está fazendo, Ele vai chegar no fim. Ele vai conduzindo e vai completando o processo. E lá na frente, quando vocês olharem para trás, vocês vão ver o quanto Ele trabalhou, o quanto Ele formou, o quanto Ele construiu vocês. E aí sim, vocês vão poder ter uma visão do todo. Não focalize nesse ou naquele ponto, espere Deus trabalhar. Deixa Ele trabalhar. O Estênio Márcio tem aquela música bonita do tapeceiro. E ele diz exatamente disso. A gente vê lá o tapeceiro trabalhando. E a gente não sabe que desenho vai sair de lá. Ele vai fazendo, passando a linha, passando a agulha. E vai trabalhando o tapete do avesso. E vai fazendo o desenho do avesso. E aí depois que ele termina, e só quando ele termina, quando a gente vira de frente, a gente vê o desenho, vê a obra, vê a arte, vê as cores, vê o formato, vê a coisa terminada, mas só depois é que a gente tem a visão do todo. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida, e o que Ele começou, Ele vai terminar. Ele está conduzindo a gente pela mão. E aí quando a gente se desequilibra, ou quando a gente pensa que está sozinho, ou quando a gente pensa que a coisa não tem jeito, não tem solução, aí a gente se lembra disso: olha, a minha vida é uma obra que está sendo feita por Deus, Deus vai terminar. Essa circunstância, esse episódio, esse momento que eu estou vivendo, não define a minha vida. Por mais difícil, por mais aflitivo, por mais doído, por mais que seja algo que nos machuque, por mais que seja algo que nos atordoe, por mais que seja algo que nos tire do foco, não é o resumo da nossa vida, porque a nossa vida continua sendo trabalhada. Deus começou e Deus vai terminar. A terceira coisa que a gente aprende com esse texto é que nesse processo da vida, nessa maneira como Deus vai formando as coisas, às vezes a gente estraga e alguma coisa sai errada. Foi o que aconteceu lá com o oleiro. Estava lá formando, trabalhando, mas de repente a peça quebrou na mão dele. Rachou, criou fissuras. E aquilo que ia sair dali, algo que ele já tinha planejado, alguma coisa não deu certo. Alguma coisa estragou. Alguma coisa rachou. Alguma coisa criou fissura. E isso somos nós. Isso sou eu e é você. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos limites. Nós temos as nossas infinitudes, nós temos as nossas impossibilidades, nós temos os nossos termos. E às vezes a gente tropeça, e às vezes a gente cai, e às vezes a gente se machuca, porque nem tudo dá certo. Alguma coisa no processo pode sair errado, não por causa do oleiro, porque o oleiro sabe onde quer chegar. O oleiro sabe o que ele está fazendo, o oleiro sabe o que ele está formando, a gente é que não sabe. E aí a gente é precipitado em algumas coisas, ou quer resolver do nosso jeito, ou quer tomar iniciativas antecipadas, apressadas, furtivas, e aí acaba metendo os pés pelas mãos. Ou então é alguém que faz alguma coisa, e num efeito colateral aquilo nos atinge. Não fomos exatamente nós que causamos nada, mas porque nós somos frágeis,
estamos convivendo com pessoas, e esse convívio com pessoas cria elos, cria laços, cria canais de comunicação. Às vezes não somos exatamente nós que provocamos alguma coisa, mas é alguém que provoca algo, e aquilo é uma bomba caindo, e traz efeitos colaterais que nos atingem, como uma bomba traz efeitos colaterais para quem está perto. E a coisa está saindo errada, não é por nossa causa, mas por causa de alguém, por causa de algo que foge do nosso controle, que foge da nossa vigilância, que foge do nosso poder. Ou seja como for, se há uma coisa que acontece na vida, é as coisas não darem certo, é os sonhos não se realizarem, é os planos se frustrarem, é aquele plano que você fez, aquela coisa idealizada, desenhada, toda certinha, montadinha, esquematizada, encaixada, e de repente aquilo sai do controle, e o sonho desaba, a construção vem abaixo, o que parecia encaixadinho não é encaixado mais, o que parecia tão formadinho, tão desenhadinho, que no papel, na ideia, na teoria, parecia tão fácil, de repente se mostra impossível, frustrador, fracassante. Isso acontece. Os vasos se quebram, os vasos racham. E há essas circunstâncias na vida que nós não podemos controlar, que fazem com que as coisas saiam do rumo, saiam do controle. Isso acontece. E aquilo começa a fazer parte da nossa história, a página que nós não conseguimos escrever direito. E a nossa história é um caderno que a gente, no máximo, pode virar a página e começar a escrever uma nova, mas a gente não tem como arrancar. O passado continua no passado, a história continua na história, a gente sabe o que aconteceu, sabe por que aconteceu, sabe como aconteceu, a gente não arranca essa página, ela está lá. Mas a gente pode virar, mas a gente pode superar, e a gente pode começar a escrever uma nova. Por isso que acontece na vida, sim, das coisas se estragarem, das coisas perderem o rumo, ou de nós mesmos sermos vítimas de um efeito colateral que nós não esperávamos. Mas a vida é assim, a gente tem que saber lidar com essas coisas. Tem que saber lidar com o que não dá certo, com o que quebra, com o que fissura, com o que estraga. A quarta coisa que o profeta nos ensina, além do fato de que nas coisas mais cotidianas e comuns que nós aprendemos as grandes lições de Deus, além do fato de nós sabermos que a nossa vida, na sua fragilidade, ela está sendo construída, está sendo formada num processo contínuo, além do fato de nós termos de reconhecer e assumirmos que nós não somos perfeitos, e às vezes a gente erra nesse percurso, causando percalços que nós não esperávamos, ou então pessoas outras fazem coisas que nos atingem e nos abalam e estragam alguma coisa na nossa vida. Além dessas coisas, há uma quarta lição que a gente pode aprender aqui com o profeta Jeremias, que é o seguinte: olha, Deus, quando mexe com a gente, quando mexe conosco, Ele faz mais do que colar, Ele faz mais do que restaurar, Ele faz mais do que dar um jeito. Deus faz um novo. E o texto diz que o vaso que se quebrou na mão do oleiro, o oleiro não tentou colar, não tentou dar um jeito. Ele não deu uma do Zé Tominho. O Zé Tominho era um camarada que meu pai conviveu com ele lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando o papai era adolescente, jovem. Tinha lá um amigo que era o Zé Tominho. O Zé Tominho, ele tinha o apelido de Barbantinho, porque ele achava que podia botar um barbantinho nas coisas e dar um jeito. Então, quando alguma coisa estava se soltando, ele ia lá e amarrava um barbantinho.
ou estava descolando, ele ia lá e amarrava o barbantinho, ele era o rei do barbantinho. As soluções para o Zé Tominho se resumiam aos barbantinhos que ele ia amarrando, ia dando um jeito. Deus não amarra barbantinho. Deus não dá um jeito. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, quando Deus começa a operar na nossa vida, aquilo que é caco para Deus vira caco. E Deus não trabalha com cacos. Deus faz novo. Ele pega a gente e faz de novo. Ele não dá um jeito, ele não cola, ele não disfarça, ele não engana, ele não bota um verniz para disfarçar, ele não dá só uma aparência. Deus não trabalha dando apenas aparências. Deus vai lá no fundo, Deus vai lá dentro. Deus faz novo. Deus não quer só dar uma estética. Deus não quer só dar uma aparência de jovialidade. Deus não quer só fazer uma mudança de cabelo. Deus não quer só botar um band-aid. Deus faz tudo de novo. Ele vai lá dentro. Ele vai lá onde está o problema. Ele vai lá na nossa essência. E mexe com a gente lá dentro. Porque Deus sabe que as grandes mudanças da nossa vida não acontecem de fora para dentro, mas acontecem de dentro para fora. Deus sabe que quando Ele tem que renovar alguma coisa, mudar alguma coisa, transformar alguma coisa na gente, essas mudanças não acontecem do exterior para o interior, elas acontecem do interior para o exterior. Por isso, quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, a Bíblia diz que Ele muda o coração. E Ele não faz consertos no coração. Ele não faz safena no coração. Ele troca o coração. Não é uma questão de safena, é uma questão de transplante. Deus tira aquele coração de pedra, duro, insensível, mau, invejoso, ciumento, cheio de maus pensamentos, cheio de malícia, cheio de más intenções. Aquele coração mau caráter, aquele coração todo deformado. Deus não faz uma ponte de safena nele. Deus tira e dá um novo. Deus coloca um coração novo, totalmente refeito. É essa a linguagem que o profeta Ezequiel usa. Ele tira o coração de pedra, que já não tem jeito, e bota lá um coração de carne. Aí ele transforma o insensível no sensível. Aí ele transforma o mau caráter em bom caráter. Aí ele transforma o malicioso naquele que tem boas intenções. Aí ele transforma o pornográfico numa pessoa que vê a vida completamente diferente. Aí ele pega o viciado e dá um novo coração para o viciado. Aí ele pega o mal e transforma em bom. Aí ele pega o invejoso e faz uma pessoa que começa a orar pelos outros. Aí ele pega o funcionário que frauda a sua empresa e ele faz um funcionário que abençoa a sua empresa. Aí ele pega o vizinho que sabe da vida de todo mundo e fala da vida de todo mundo e comenta da vida de todo mundo em alguém que vai orar por todo mundo e transformar a vida de todo mundo. Aí ele pega a pessoa que deseja a morte dos outros de tanto ódio que tem no coração e transforma em alguém que vai trabalhar para o bem dos outros, que vai cooperar para o bem dos outros, que valoriza a vida, que valoriza o outro. Ele pega a pessoa que não sabe amar e dá um coração que ama profundamente. Porque Deus, quando pega e trabalha com a gente, Ele faz outro. Ele começa outro. Vai na essência, vai por dentro. Agora, além dessas 4 coisas que o profeta está dizendo aqui, tem uma coisa que é fundamental, que o texto deixa claro, e que a gente precisa ver e entender. Que o oleiro só consegue fazer isso porque o barro é flexível.
porque o barro é dócil. O que o profeta está dizendo no final das contas é o seguinte: olha, mas essas coisas só podem acontecer na sua vida. Deus só muda corações, Deus só muda mentes, Deus só trabalha vidas quando a gente é barro maleável, quando a gente tem a docilidade interior que deixa Deus mexer nisso, quando a gente é material flexível, que diz para Deus: Senhor, mexe no que quiser, vai mexendo, vai transformando. Por isso que Jesus não podia fazer nada pelos fariseus, porque os fariseus eram gente de metal, gente de aço, gente de diamante, que não tinha como moldar, não tinha como mexer, gente dura, gente inflexível, gente centrada em si mesmo. Aí Deus não tem como fazer nada. Quando Jesus Cristo chama os fariseus de hipócritas, Ele está dizendo: vocês têm a pior hipocrisia que existe no mundo, por isso que vocês não vão ser salvos e ainda vão impedir muita gente de ser. Porque há o hipócrita que sabe que está sendo hipócrita, mas quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele diz: eu preciso mudar a minha vida, porque eu estou sendo hipócrita, eu estou mentindo, eu estou enganando, eu estou iludindo, eu tenho que mudar isso, eu estou enganando as pessoas. Mas tem o hipócrita que não só engana as pessoas, mas engana a si mesmo. Ele acredita nas suas mentiras, ele acha que a mentira é verdade, ele acha que ele está sempre certo, então ele é a sua própria mentira, ele é a sua melhor mentira. Então esse, quando deita a cabeça no travesseiro, ele não tem como Deus trabalhar com ele, porque ele não tem peso de consciência, ele não se sente culpado, ele não tem um momento em que ele pare e diga: eu preciso mudar. Ele não tem isso, porque ele é hipócrita para consigo mesmo, não é só hipócrita com os outros. Por isso Jesus Cristo disse aos fariseus: eu não tenho como trabalhar com vocês, eu não tenho o que fazer com vocês, por isso eu prefiro essas prostitutas aqui, eu prefiro aqueles publicanos ali, e eu prefiro aqueles ladrões acolá, e eu prefiro esse ladrão da cruz que está aqui do meu lado e roubou a vida toda, mas sabendo o que ele estava fazendo, e agora nesse momento ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele tem, ele sabe a culpa dele. Eu não posso trabalhar com gente que não se sente doente, eu não posso trabalhar com gente que acha que é saudável o tempo todo, eu não posso trabalhar com santos, eu não tenho o que fazer por gente que acha que é santa, que nunca erra, que não precisa de perdão, que não precisa de confissão, que não precisa de graça. Eu não tenho o que fazer por gente que não precisa de misericórdia. Esses que não precisam de graça, esses que não precisam de amor, esses que não precisam de misericórdia, eu não tenho o que fazer por eles. Mas todo aquele, por pior que seja, por mais fundo no poço que tenha caído, quando tem uma réstia, uma sombra, um pouco, o mínimo de confiança na graça e de busca da minha misericórdia, aí esse eu trago para perto de mim, eu digo: eu vou mudar você, eu vou trabalhar com você. Esse eu posso trabalhar, porque ele é dócil, ele é barro, eu posso mexer. O fundamental que Deus precisa da gente, para Ele trabalhar com a gente, é essa consciência de quem somos e essa consciência de quem Deus é. Essa confiança e essa carência da graça. Essa necessidade de sermos perdoados. Essa certeza de que, se não for a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. É isso que Deus precisa. Esse barro que se quebra, esse barro que se quebranta, esse barro que fica contrito, esse coração que se dobra. Deus só pode começar a trabalhar na nossa vida quando a gente é flexível assim, quando a gente pode confiar na graça de Deus. Curva comigo a sua cabeça agora, por favor.
E eu queria que você refletisse agora sobre isso e principalmente pensasse quanto você pode estar perdendo porque não se deixa amolecer diante de Deus, não se deixa flexibilizar diante de Deus. Quanto você está perdendo de Deus trabalhar na sua vida, de Deus operar em você, de Deus moldar você, de Deus dar forma a você, de Deus dar seguimento ao processo da construção que Ele está fazendo em você. Quanto você está perdendo porque não deixa Deus trabalhar, porque não flexibiliza o coração, porque não adoça o coração, porque não deixa o coração como barro maleável na mão de Deus para Deus trabalhar. Eu quero convidar você essa noite a fazer isso. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu não vim para os saudáveis, porque aquele que acha que é saudável, que está bom demais, esse eu não posso fazer nada por ele. Eu vim para aqueles que sabem que precisam de mim. Eu vim para aqueles que sabem que precisam da minha graça. Eu vim para aqueles que sabem que precisam do meu amor. Eu vim para aqueles que sabem que precisam da minha misericórdia. Essa noite eu quero convidar você a confiar na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. E quero orar por você, onde você estiver. Se nessa noite você está dizendo: eu preciso dessa graça, eu preciso desse amor, eu preciso dessa transformação, eu quero que Deus trabalhe em minha vida, que Deus me molde, que Deus me transforme, que Deus mexa comigo. É com você que eu estou falando, é por você que eu quero orar agora. Fique em pé aí no lugar em que você está. Fique em pé aí no lugar em que você está. Se levante-se nessa noite. Você está dizendo: eu quero que Deus mexa comigo, que Deus trabalhe em meu coração, que Deus me molde. É isso que eu quero. Isso, vá se levantando. Fique em pé. Eu quero orar por você que nessa noite está dizendo: eu preciso disso, dessa graça, dessa misericórdia, desse amor de Deus revelado a mim. Isso. Fique em pé. Tanta gente em pé, tanta gente disposta a deixar que o coração seja trabalhado por Deus, tanta gente que quer experimentar a graça de Jesus, a obra que só Deus pode fazer na nossa vida. Isso. Fica em pé. Eu quero orar por você agora. Senhor querido, que esses corações, que essas vidas sejam esse barro dócil, maleável, flexível, e que acima de todas as coisas, cada um deles, a partir de agora, possa sentir tuas mãos trabalhando suas vidas. E que na vida deles se cumpra também aquilo que se cumpriu na vida de Paulo e se cumpre na vida de todos aqueles que dependem da tua graça. Que a obra que tu vais começar e que estás fazendo, tu vais levá-la até o fim, e vais completá-la para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos, naquele que tem toda a graça e toda a misericórdia, e nas mãos de quem nossas vidas estão sendo trabalhadas, em nome de Jesus, esse que veio para, como carpinteiro da eternidade, trabalhar a madeira da nossa vida. É nesse que nós confiamos. Amém.